Meu evangelho ou o evangelho de Deus? O que você acha disto? Romanos capítulo 1, nós vamos destacar esse tópico. Vamos juntos? O evangelho de Romanos foi escrito enquanto Paulo estava em Corinto, no inverno, que alguns dizem que foi cerca do ano 56 para 57. Paulo ali se dispõe a explicar como Deus faz para salvar o pecador. Você está entendendo? Ele apresenta a sua postura estabelecendo uma diferença com a doutrina rabínica da salvação em sua época. Alguns judeus que se haviam convertido ao cristianismo afirmavam que ninguém podia ser salvo a não ser que se circuncidasse e guardasse a lei de Moisés. Está entendendo? Vamos juntos? Argumentos que vinham da linha judaica diziam que se não se circuncidar, conforme os ritos de Moisés, não podia ser salvo. Paulo então se opõe a essa teologia e afirma que ninguém é justificado senão pela fé em Jesus. E então Paulo inicia o livro de Romanos descrevendo que Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Isso é o que Paulo descreve na introdução do seu livro. Ele afirma que ter sido chamado para ser apóstolo e separado para proclamar as boas novas de Deus acerca de Jesus Cristo. Porém, no mesmo livro, no capítulo 16 e o verso 25, ele destaca: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. E então, o evangelho de Deus, no verso 1, e o evangelho sendo dele, no capítulo 16, verso 25. Como você explicaria isto? O evangelho de Paulo, na verdade, era a mensagem de salvação que lhe havia sido confiada. Jesus era o tema central do evangelho de Paulo. Você entendeu? Então, de quem é o evangelho? E que evangelho é este? Não vale a pena destacar isto? Muito bem. Então, em Gálatas capítulo 1, pode pegar sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12, Paulo afirma que não aprendeu seu evangelho de ninguém, senão por revelação divina. E ele descreve: o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Você está compreendendo? Muito bem. Para Paulo, há somente um evangelho. E o conteúdo desse evangelho é o próprio Cristo. Cristo não tinha um evangelho externo. Ele mesmo era o evangelho. Que maravilha, que mensagem importante transmitida aqui, não é certo? Muito bem. Então, a igreja deve conhecer a Jesus através da Bíblia, porque é a única forma de se ter a vida eterna. Então, Jesus declarou em São João 17:13, capítulo 17, verso 3: e esta é a vida eterna, que te conheça a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o evangelho é Jesus, é conhecer Jesus. O Jesus dos evangelhos é o Jesus da obediência aos mandamentos, da guarda do Santo Sábado, e assim por diante. Descobrir o evangelho é descobrir o verdadeiro conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. É o que Jesus também descreveu. Por isso,
Apocalipse capítulo 14, verso 6, fala o evangelho eterno. Ouvi, né, uma voz, um outro anjo dizendo, né, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e assim por diante. Então aqui está o evangelho eterno, né, imutável, que o remanescente do tempo do fim está pregando. E você está pregando também? Muito bem. Este evangelho, que é Cristo Jesus, havia sido pregado antes por seus profetas nas Escrituras. Paulo descreve isto, tá bem? Então, no capítulo 1 de Romanos e o verso 2, ele descreve o que foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas Escrituras. Então, este evangelho foi prometido por intermédio dos profetas. E Gálatas capítulo, vamos primeiro, né? Aqui em Gálatas 3,16, a promessa do evangelho feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, se fez realidade em Cristo Jesus. E olha aí, então esse texto que eu já citei, Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então, Cristo já foi prometido lá para Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. Cristo é este evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16, vem um destaque deste evangelho que é Cristo. Vamos para lá? O texto diz: não me envergonho do evangelho, não me envergonho de Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, aqui está a essência. Paulo tinha segurança em Cristo, que era o seu evangelho, e o evangelho eterno. Por que Paulo, então, não se envergonhava do evangelho? Olha só, se alguém tivesse, nos tempos antigos, quando se crucificavam as pessoas, e a cruz era um instrumento de condenação, você sabe disso, né? E então, se alguém tivesse um membro da família que fora crucificado, era uma vergonha pública, e poucos estavam dispostos a expor a este vexame. Porém, Jesus foi morto na cruz do Calvário. E Paulo diz: eu não me envergonho de Cristo. E aí, queridos, agora está um ponto. Deus também não se envergonha de nós. Não se envergonha daqueles que creem nele. Você está me acompanhando? Então Jesus afirma que se alguém se envergonha dele, será envergonhado por ele um dia, no dia do juízo. Estamos juntos? Por que não se envergonhar de Jesus Cristo ou do Evangelho? Paulo responde: porque é o poder de Deus. Olha que maravilha, o poder de Deus. No original grego, a palavra poder, ela se pronuncia o dínamos. Então o apóstolo está disposto a dizer assim: é o poder de Deus, ou seja, é o dinamite, dínamos, dessa palavra surgiu dinamite, né, que arrebenta pedras, né, rochas, tem um poder tremendo, que impressiona. E assim, Paulo está dizendo, o evangelho tem condições de dinamitar as fortalezas do pecado, tem condições de resgatar homens e mulheres para Jesus Cristo. Que maravilha! Então a pregação do evangelho é sinônimo de pregação de Jesus.
está relacionado a pregação do Evangelho com a pregação de Jesus, de Cristo. E então, esse Jesus profetizou que quando ele for levantado da terra, a todos atrairei a mim. São João capítulo 12, 32. Então, Jesus é este evangelho, né, que deve ser incorporado em nossa vida. A cruz de Cristo é tanto o poder como o centro da atração universal. E então Paulo diz, é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Cristo aqui é esse dinamite, é esse poder que alcança o coração sincero. Para que ele alcança? Para a salvação de todo o que crê. Nesse aspecto, Atos capítulo 4, verso 12, acompanhe aí na sua Bíblia, hein? E em nenhum outro há salvação. Você está entendendo? Quer seja judeu, quer seja grego. Por que Paulo disse isso? Porque os judeus, primeiramente, eles interpretavam, a interpretação judia das Escrituras daquele tempo supunha que os descendentes de Abraão nasciam como justos, com a salvação já incluída pelo fato de ser carne e sangue do patriarca Abraão. E então, Paulo diz, quer seja de judeu, quer seja de grego, e os que são de Cristo são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:26. Você está entendendo? Então o segredo não é ter o sangue de Abraão. O segredo é ser de Cristo, como diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, alguns pensam que serão salvos porque tem sangue de Abraão. Outros dizem que serão salvos porque apenas foram batizados, porque tem um cargo na igreja, porque diz que Jesus é meu amigão, mas não vivem uma experiência viva com Jesus. E Jesus então declara em Lucas 6,46 em diante, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Jesus é esse poder, esse dinamite que quer estraçalhar o pecado que está dentro de nossa vida e fazer de nós pessoas novas, novas criaturas. Portanto, o Evangelho de Deus também pode ser o seu Evangelho. O Jesus que Deus enviou pode ser o Jesus que quer transformar a sua vida e pode transformar a sua vida. Aceita esse Cristo maravilhoso em sua vida, está disposto a obedecê-lo hoje? Amém? Que Deus lhe abençoe.